Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso ciclo de live Ciência Policial em Debate, um projeto da editora Última Ratio. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Loyola, sou tenente-coronel da PMDF e também doutor em Direito. E hoje teremos a ilustre presença no nosso ciclo de lives, nosso querido amigo, deputado federal, subtenente Gonzaga, da Polícia Militar de Minas Gerais, da nossa querida Minas Gerais. E hoje teremos uma temática bastante interessante, que é a nova regra de projeção de regime estabelecido pelo pacote anticrime, ou seja, alteração do artigo 112 da LEP. E a gente contará aqui com a participação do deputado Gonzaga, que teve uma participação ativa nesse projeto e processo de alteração legislativa com impacto significativo na segurança pública. Lembrando que o nosso ciclo de live, Ciência Policial em Debate, ele acontece preferencialmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 10 horas da manhã. Nós já temos mais de 30 lives realizadas nesse projeto, temos mais umas 10 pela frente. Um projeto que no início era tímido, né? A gente ia realizar no máximo um mês, umas 10 lives. E hoje já contamos aí com mais de 30 lives, todas elas disponibilizadas no canal da editora Última Ratio no YouTube. E aproveito e já convido os senhores para ingressar no nosso canal no YouTube, fazer sua inscrição, para que seja notificado das próximas gravações de lives, né? Esta live, provavelmente não, estará daqui a uns 10 minutos após o seu encerramento, disponibilizado também, né, lá no nosso canal, no canal da editora no Última Ratio. Estamos aqui aguardando o nosso convidado, que ele ingresse e que ele possa efetivamente participar do nosso ciclo de lives. Já contamos aqui com a participação de diversos atores e agentes do sistema de justiça criminal, também parlamentares. Tivemos deputados como o deputado federal subtenente Gonzaga, tivemos aqui o nosso querido amigo Derrite, capitão Derrite, foi da rota da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tivemos também aqui a deputada distrital Júlia Luci, tivemos o deputado Última Forma, na verdade tivemos aqui a presença do nosso querido amigo senador Isalci, obviamente tendo sempre a perspectiva de analisar a questão da ciência policial, da segurança pública e áreas correlatas. Lembrando que esse projeto surgiu a partir do reconhecimento formal do Ministério da Educação e Cultura da ciência policial como ramo do conhecimento, um novo ramo do conhecimento estudado no Brasil. Apesar da gente já ter aí uma série de sinalizações do MEC a respeito da existência dessa ciência a partir de 2013, com o reconhecimento do Instituto Superior de Ciências Policiais da nossa querida e amada Polícia Militar do Distrito Federal, e a partir também de outras iniciativas, como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que transformou o seu CAO, curso de aperfeiçoamento de oficiais, em mestrado em Ciências Policiais, e o seu CAE, curso de altos-estudos para os oficiais, como um doutorado em Ciências Policiais. Então a gente tem uma série de iniciativas pelo Brasil afora. Nós temos uma série de oficiais e praça das polícias militares, assim como delegados de Polícia Civil e Federal, que hoje já são mestres, são doutores e de certa forma têm estudos aprofundados nas áreas da segurança pública, da ciência policial e também áreas correlatas. Temos também nossos amigos do Corpo de Bombeiro, sempre num caminhar lógico, em compasso com a ciência. Nós temos profissionais que, de certa forma, dedicaram seus estudos de mestrado, doutorado, suas especializações, tratando de áreas que, de certa forma, impactam na segurança pública do nosso país. E o nosso objetivo é justamente esse, é lançar luz a esses estudos, lançar luz ao trabalho desses heróis que, de certa forma, têm com toda dificuldade, né, aliando o seu trabalho, que é um trabalho árduo, na segurança pública, a sua carreira acadêmica e, obviamente, destinando a maior parte dele, creio que 70% desses profissionais dedicam os seus estudos, né, de mestrado e doutorado para temáticas voltadas às ciências policiais, segurança pública e áreas correlatas. E a Última Ratio
ela tem como objetivo justamente publicar livros, e a gente conta também com um projeto futuro de criar uma revista científica, com conselho editorial, já aproveitando o conselho editorial da editora, que é composto por doutores de diferentes países, e que de certa forma poderá avançar como uma iniciativa, de certa forma, do terceiro setor, visando lançar luz a esses estudos que de certa forma têm sido editados no campo da segurança pública, envolvendo atores e agentes partícipes do sistema de justiça criminal, como eu falei. Ainda me encontro aqui aguardando o nosso querido amigo deputado Gonzaga. Eu até peço, caso tenha algum assessor dele ou amigo nos acompanhando, que entre em contato com ele, no sentido de passar as informações, que a gente já está online aguardando a participação dele. Às vezes isso acontece, às vezes é a internet, né? Às vezes algumas dificuldades, configuração no aparelho telefone que não permite a participação. A gente sabe que esse novo normal traz essas questões, né? Nem todos estão familiarizados com essa plataforma. Eu gosto do Instagram, até para aproveitar o nosso Instagram, Última Ratio. Eu também aproveito para convidá-los para seguir o Instagram Última Ratio. Já estamos aí com mais de 15 mil seguidores, em sua maioria policiais e agentes de segurança pública de todo o Brasil, e aqueles que obviamente gostam de ter informações a respeito do segmento segurança pública. E a gente aproveita o Instagram, obviamente, porque consegue chegar ao maior número de pessoas. E a temática de hoje é uma temática muito interessante, que não poderia passar desapercebido. Nós estivemos recebendo aqui uma chamada do deputado Gonzaga. Creio que talvez ele esteja tendo algum probleminha Inclusive ele me ligou aqui no telefone, e aí até para eu atender eu vou ter que pausar o vídeo aqui, e eu não sei qual o probleminha que ele está tendo na internet. Se ele me ligar novamente aqui, a gente vai dar uma pausinha, e aí eu peço aos senhores que não saiam, que aguardem, que é só um contato para eu passar algumas informações para ele. Essa não é a primeira live que ele faz no nosso ciclo de lives. Inclusive eu parabenizo e agradeço ele pela paciência, né, em ceder novamente seu espaço para falar aqui com os senhores sobre uma temática muito importante, que é a questão do regime de progressão e dessa alteração estabelecida pelo pacote anticrime, com impacto significativo na segurança pública brasileira. Afinal, nós vivemos uma guerra urbana lá fora e dentro das nossas casas. Infelizmente, a gente tem acompanhado os números e tem observado que nos últimos anos o número de delitos e crimes ocorridos no interior de residência também tem aumentado, como crime de violência doméstica, com crimes de feminicídio, homicídio. Então é uma temática que adentrou as nossas casas e que nos preocupa. São dezenas de milhares de vidas perdidas e obviamente a gente não pode ficar de mãos atadas. Temos que, de certa forma, arregaçar as mangas e tentar modificar esse estado de coisas. E esse projeto vem justamente nesse sentido, da gente poder ter um debate profundo sobre as ciências policiais, um debate que não seja eivado de um discurso ideológico contrário à lei e à ordem, que seja um debate de não discriminação às forças policiais, que infelizmente a gente tem alguns pesquisadores de outros âmbitos do conhecimento, como a sociologia, a antropologia, que tem um discurso muito ácido em relação às polícias civis e militares, Polícia Federal também, e o que a gente quer é justamente dar oportunidade, como eu sempre digo, do policial deixar de ser objeto de estudo das ciências para passar a ser agente protagonista na produção de conhecimento que possa, de certa forma, impactar na sociedade. Felizmente, eu ainda continuo com a dificuldade aqui de conexão com o nosso querido amigo deputado subtenente Gonzaga. Não sei se ele está tendo algum problema de conexão. Da outra vez ele, inclusive, participou aqui, nós não tivemos problema. Não sei se desta vez ele não está conseguindo rede, alguma coisa nesse sentido. Então a gente aproveita para solicitar mais uma vez, se tiver algum assessor do deputado aqui nos acompanhando, que possa mencionar ele, que a gente já está online, né? Só esperando o ingresso dele para que a gente possa ouvi-lo.
Inclusive, eu não estou conseguindo aqui nem visualizar ele para convidá-lo, né? Não sei, eu acho que ele não está nem online. A gente pede a compreensão dos nossos amigos para que a gente possa dar seguimento. Aproveito aqui para agradecer meu grande amigo Moisés, meu tio, da Guarda Nacional, não, da nossa querida Guarda Civil Metropolitana do Estado de São Paulo, Cacá Martins, o Diego Lima, o Vini Aguiar, Tarcísio Fernando, a minha prima Viviane Amans, também de São Paulo, sempre nos prestigiando, muito obrigado. E a Elanda, Cleudson, Jaqueline Ribeiro, Micael Sena, o Andrew, professor Sena, o Silas. Agradecer a participação de todos e mais uma vez pedir paciência para que a gente possa solucionar essa pane que acontece. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, já que eu não estou conseguindo aqui. Opa, retornando aqui, eu dei uma pausa aqui na nossa transmissão para entrar em contato. Fiz uma ligação agora para o nosso querido deputado Subtenente Gonzaga para verificar o que está acontecendo. Ele me disse que está acompanhando lá. Engraçado, e não aparece aqui a participação dele. Eu pedi para que ele saísse e ingressasse novamente para que a gente possa, de certa forma, continuar a nossa live e para que a gente possa debater essa temática, como eu disse, a todos de fundamental importância. Agradecer a entrada aí do Arthur, da Lia, do Sidney, do Pontes, do Marcelo, da Cá Martins. Vamos aguardar aqui a participação. Verificar aqui, não estamos, felizmente, conseguindo a conexão com o nosso deputado. Agora sim, agora ele ingressou. Já até acenei para ele. Vamos ver agora se eu consigo. Sim, agora ok. Estamos aqui aguardando. Agora sim teremos a presença do Subtenente Gonzaga, nosso querido amigo. Muito bom dia, deputado. Bom dia, me desculpa porque a gente estava em endereço diferente aqui. Mas agradeço mais uma vez o convite para a nossa participação. Ok, deputado. Estava falando aqui da satisfação imensa, né, em ter o senhor aqui nesta manhã de quarta-feira para falar de uma temática super importante. Eu sei que a maioria já conhece o nosso amigo deputado Subtenente Gonzaga, mas sempre bom lembrar que o deputado está no seu segundo mandato, né, agora pelo PTB de Minas Gerais. É importante ressaltar a intensa participação do deputado Gonzaga na Câmara dos Deputados, participa de mais de 50 frentes parlamentares, né? E a gente destaca a presidência da Frente Parlamentar em apoio à adoção no Brasil do ciclo completo, uma iniciativa bastante importante, né, esse debate a respeito do completo de polícia, e várias outras frentes parlamentares que, de certa forma, têm a ver com aquilo que a gente está tratando aqui, como a Frente Parlamentar de Segurança Pública, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Vida dos Agentes de Segurança Pública, a Frente Parlamentar de Apoio às Operações Especiais, Forças Armadas e as Forças de Segurança Pública, a Frente Parlamentar da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e a Frente Parlamentar Mista de Segurança Pública em Defesa dos Municípios. Ele possui mais de 93 propostas legislativas e 211 votações nominais. Foi conselheiro, né, do Conselho Nacional de Segurança Pública entre os anos 2010 e 2012, bacharel em Relações Públicas e foi por 4 vezes, né, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. Deputado é o intenso defensor da categoria
das categorias de policiais e bombeiros militares, não só de militares, mas sempre também tem nos apoiado, né, deputado, aqui em Brasília, e assim como os demais estados. E a gente não poderia deixar de convidar o senhor mais uma vez, até gostaria de parabenizá-lo e pela paciência, né? Mas agora, desta vez, para a gente tratar de um assunto que é a questão da alteração promovida pelo pacote anticrime do artigo 112 da LEP, que diz respeito à questão da projeção de regime estabelecida na Lei de Execução Penal. E a gente sabe que o senhor teve uma intensa participação e, de certa forma, deputado, existe um clamor da sociedade em relação a que, de certa forma, a gente entregue credibilidade ao nosso sistema de justiça criminal. E a alteração que foi realizada foi substancial, uma vez que permitia, assim, né, que após o cumprimento, regra geral, de 1/6 da pena, o preso já pudesse ser colocado em liberdade. E com essa alteração, nós tivemos uma alteração substancial em que esse período, que era de 1/6, agora gira em torno, né, de, se eu não me engano, acho que é 17 a 70% do restante da pena. Então, agora, como nós viemos aqui para ouvir o senhor tem a palavra para que possa nos prestigiar com essa brilhante palestra live. Forte abraço, deputado. Tá. Bom dia, Luciano, bom dia aos nossos companheiros aqui de debate sobre a segurança pública. E antes de começar a falar, eu queria sugerir um outro tema para um debate, Luciano. Sim, senhor. Nós tivemos duas decisões agora recentes, uma de caráter liminar e a outra da repercussão geral no Supremo, aquele voto do ministro Fachin sobre a revista Íntima, né? E aquela decisão daquele juiz lá em São Paulo que mandou soltar os traficantes sob a alegação de que ao policial não é dado o direito da fundada suspeita. E eu acompanhei um pouco o voto do Fachin naquela ação direta de constitucionalidade também em relação à visita íntima, à revista íntima, e ele também vai na mesma linha, né, de que não cabe ao policial, pelo Código de Processo Penal, o arbítrio da fundada suspeita. E isso nos incomoda muito, e eu apresentei um projeto de lei que eu tenho muita confiança que ele vai ser aprovado, mas ele foi apensado ao projeto 8045, que é do Código de Processo Penal, que está há vários anos em debate na Câmara, mas que está em debate. Então foi apensado. E nesse projeto a gente muda essa lógica, dando ao policial o arbítrio da fundada suspeita. Então são muitos casos de anulações de atos policiais, porque ao policial, pelo Código de Processo Penal, artigo 54, não é dado a ele o direito da suspeita, ele atende suspeita de terceiro. Então, acho que é um debate bom para a gente fazer em uma próxima oportunidade. Mas, voltando... Inclusive, eu parabenizo o senhor, né? De certa forma, promoveu essa movimentação contrária a esse absurdo, né? E que não é só uma ação isolada, infelizmente a gente tem cotidianamente nos deparados com sentenças judiciais pondo em causa o trabalho do nosso policial militar, que já tem uma carga acentuada de trabalho, que tem o seu desgaste visando atuar para, de certa forma, proteger a sociedade. E não há outro, e até parece lógico que o policial ele não possa, de certa forma, ter a discricionalidade de analisar e definir o que é fundada a suspeita, né? Imaginar um juiz que, após o calor das situações, dos fatos, possa tentar, né, entender o que seria essa fundada suspeita, e, de fato, essa situação que o senhor mencionou chocou o Brasil e que mostrou que, de forma, tem tentado promover mudanças para que, de certa forma, a gente possa, não só nós, né, policiais, mas também o cidadão, ter confiança no sistema de justiça criminal.
Mas infelizmente a lei trata assim, né? É uma lei, essa é uma parte do Código de Processo Penal que não foi alterado desde 1957. Eu acho que é isso mesmo, ou da origem do Código. Então, isso não sofreu mudança ao longo do tempo. Então, ficou preso, a busca pessoal ficou preso uma decisão, ao flagrante e a decisão do juiz, né? Então, não foi dado ao policial. É o momento da gente alterar a legislação e um bom debate nós fazemos. Mas, falando do nosso tema específico, antes de entrar na mudança propriamente, eu queria resgatar como é que a gente entrou nesse debate na Câmara dos Deputados, né? Eu sempre integrei a Comissão de Segurança Pública, desde o primeiro dia de mandato. E lá em 2015, nós fizemos uma CPI do sistema carcerário. Foi, inclusive, presidida pelo coronel Alberto Fraga, aí de Brasília, nosso companheiro na Câmara naquele momento. Mas em 2016, houve, especificamente no Rio Grande do Norte e no Ceará, uma movimentação, uma rebelião muito grande dos presos, em que a questão da comunicação no presídio era uma questão central, né? Foi uma rebelião, no caso do Ceará, por conta de uma legislação estadual, queimaram torre de antena de telefone, enfim. E, desse momento, nós tivemos uma provocação do hoje ministro das Comunicações, provocando a comissão para que a gente fizesse alguma coisa para resolver a questão da comunicação no presídio. E eu fui, então, correr atrás e encontramos um projeto de lei de 2006, está na Câmara desde 2006, um projeto do, então, Demóstenes Torres, ele foi aprovado no Senado e foi para a Câmara. E a esse projeto já estava pensado 42 outros projetos. E uma comissão instalada. Então, eu fui então, ao presidente, que ainda era o Eduardo Cunha, e defendi com ele que instalasse a comissão. E ele instalou e nós fomos para essa comissão na condição de relator. O Alexandre Baldi era o presidente. Então, nós pegamos essa série de projetos e fizemos uma série de audiências públicas. E, para além das audiências públicas, nós fizemos um trabalho com um grupo de trabalho informal, né, que participou dele o desembargador doutor César, que ainda é o presidente do Conselho de Políticas Penitenciárias. Ele, na época, assessorava o ministro Alexandre de Moraes, depois ele assessorou o ministro Alexandre de Moraes também no STF, com integrantes da Anatel, com integrantes das empresas de comunicação, né, das operadoras de comunicação, e vários consultores, para a gente, de fato, tentar apresentar uma solução que discutisse 3 pontos. A hora que a gente juntou todos os projetos, o projeto cuidava de 3 eixos. Cuidava da questão do RDD, que era a proposta original do projeto, que é criar um sistema, um regime disciplinar mais pesado, mais gravoso do que o atual RDD. E a questão da progressão do regime, tinha vários projetos sobre progressão do regime, e a questão da comunicação propriamente. Nós conseguimos, então, trabalhar esses eixos. Desde agosto de 2017, que esse texto base está aprovado, nós conseguimos aprovar um requerimento de urgência ainda em 2018, no plenário da Câmara, mas nós não conseguimos aprovar o projeto na sua íntegra no plenário até agora. E aí veio o pacote anticrime, e eu fui integrar o grupo de trabalho. O pacote anticrime, ele trouxe 2 pontos que dialogavam com esse tema nosso, do projeto 7223. Uma era a questão do RDD, porque ele não criava outro, mas ele aumentava o rigor do RDD. Isso foi aprovado. Então, o RDD de hoje não é o mesmo do RDD do ano passado. Então, já tem são critérios mais rígidos, e o principal deles é que não há mais prazo definido, né? Até a legislação passada, o RDD era de 1 ano, prorrogava mais 1 ano, e isso era o limite, você não podia colocar mais. Na proposta original nossa, a gente criava um outro regime chamado de RDD, de Regime Disciplinar de Segurança Máxima, em que o prazo iria até 4 anos. Mas o pacote anticrime trouxe uma proposta de deixar em aberto esse prazo. Ele pode ser prorrogado tantas vezes quanto necessário. Então, na prática, nós precisamos de ajuste no RDD
mas não mais no prazo de vigência da possibilidade de alguém ficar no regime. Qual que é o problema do RDD que permanece e nós estamos tentando ainda avançar com isso no plenário? É que hoje o RDD ele está vinculado ao comportamento do preso. Então, é depois que o preso entra, não leva em conta a vida pregressa dele. E não leva em conta determinados crimes. O RDD, trazido no anticrime, já incorporou ao vínculo com alguns crimes, não é só mais comportamento, mas a gente entende que tem outros crimes que precisam de entrar, como, por exemplo, assassinatos policiais, que ainda não está no RDD. Como, por exemplo, chefia de organização criminosa voltada para crime violento. E a outra questão é, em que momento, a partir de que momento o preso pode ser submetido ao RDD? Pela lei atual, mesmo com o aperfeiçoamento do anticrime, é só depois que ele entra. Nós, nesse texto, Luciano, nós estamos propondo uma alteração no Código Penal, no artigo 33, para dizer que, preenchido, existentes os requisitos do RDD, o diretor do presídio, o Ministério Público, pode pedir a inclusão dele desde o momento que ele entra no presídio. Então, aqui em Minas Gerais, nós citamos um caso, né, que o Brasil inteiro conheceu, que foi no estouro de caixa eletrônico, que um sargento foi assassinado, aqui na cidade mineira de Santa Margarida, né, inclusive próximo da minha terra. E esses bandidos todos foram presos no curto tempo. Mas eles entraram no sistema e não tinha nada a fazer com eles, a não ser deixar lá, no normal. Porque a lei não prevê o RDD na entrada, ele prevê a partir do comportamento. Então, é fundamental que a gente altere o Código Penal. A proposta nossa é alterar o artigo 33 para incluir essa possibilidade de que, desde a entrada, ele possa ser submetido ao RDD. E vincular também ao crime de assassinatos policiais, que é algo necessário. Então, essa foi uma mudança do anticrime, que precisa ser aperfeiçoada, e nós estamos trabalhando nesse projeto. A outra proposta que a gente já trabalhava nesse projeto de lei é, como você já abordou, a progressão do regime. Todos nós sabemos... Pois não? Uma pausa, só para eu fazer um comentário a respeito dessa primeira parte que o senhor tocou, que é importantíssima, né? Na verdade, o pacote anticrime trouxe uma série de alterações legislativas que, de certa forma, impactam significativamente naquilo que a gente está debatendo nesse nosso ciclo de lives. E é importante, né, deputado, já que a nossa fala aqui ela precisa ser permeada pela ciência, né? E que, de certa forma, a gente acompanha nos mais diversos meios de comunicações, a gente tem os famosos policiólogos de plantão, a gente tem o clamor, obviamente, da sociedade, mas a gente também tem um direito penal midiático, né? Que, de certa forma, distorce muito daquilo que é o indicador da ciência. A gente também tem pessoas, de certa forma, que tem uma visão muito ácida da polícia, com discurso ideológico, ao contrário à lei e à ordem. Então, quando se fala em soluções para a segurança pública, de fato, ideias são levadas como a questão da criação de novos tipos penais, de aumento de pena, a questão de diminuição da maioridade penal, e a gente percebe nesse discurso um discurso muito raso. E aí, quando o senhor fala, e a gente fica muito feliz dessa movimentação parlamentar, porque é importante que se diga que o ideal e a fala do senhor, ela se conduz, não só o que o senhor falou, mas o que o senhor nos falará a respeito dessa alteração do 112, que nos conduz para o quê? Para a gente entregar confiança ao sistema de justiça criminal. Não adianta a gente aumentar a pena, colocar 60 anos para determinados crimes, se o indivíduo efetivamente ele não cumpre a pena dele. Então, se a gente tem, mesmo que seja uma pena de 5 anos, 7 anos, mas o indivíduo ele tem a crença, ele sabe que ele vai ficar os 7 anos, ou dependendo, obviamente, dos seus antecedentes, diminuir, mas não diminuir da forma que hoje nós, de certa forma, observamos.
Então, quando a gente enxerga movimentações como essa do senhor, não só essa, como as demais, percebe sinalizador da ciência, que é aquilo que nós procuramos através da ciência policial. Então, quando a gente estuda a criminologia, quando a gente estuda o direito penal, quando a gente, de certa forma, se aprofunda nesses estudos, a gente percebe que as soluções que, de certa forma, são apontadas pelos policiólogos de plantão, como eu falei, né, pelas pessoas que têm um discurso de ódio em relação à polícia, são discursos fantasiosos que, na verdade, não levam a um resultado prático, coisa que a gente começa a perceber nessas ações do senhor. Então, parabéns. E aí eu gostaria de fazer essa pausa para fazer esse comentário, que, na verdade, eu vejo, né, essa alteração do artigo 112 como a cereja no topo do bolo, porque ela, de certa forma, ela vai diminuir consideravelmente esse clamor da sociedade por justiça. Né? O que a gente espera, né? Essa oportunidade que você me dá de falar do 112, eu estou falando do projeto todo, do que já é lei, do que ainda nós temos que aprovar, né? Em relação ao artigo 112, eu fico muito feliz, tá? Porque, apesar dos vários projetos que estavam lá propondo alteração do regime de progressão do regime, essa construção foi um resultado do trabalho nosso como relator, porque a maioria dos projetos que estavam lá era no sentido de cumprimento integral, e a Constituição do Brasil não prevê, são dois parâmetros constitucionais que nos limitam. Um, não há prisão perpétua. Dois, não há cumprimento integral, tem que prever a progressão. Então, esses dois parâmetros, nós não temos como fugir, é uma decisão constitucional. Então, nós podemos até colocar 95%, mas se colocar 100%, vai ser considerado inconstitucional, porque já foi considerado inconstitucional. E, da mesma forma, é um princípio da causa pétrea que não tem prisão perpétua no Brasil. Então, o que nos sobrava era tentar uma modulação que respondesse um pouco mais a esse clamor e a própria necessidade, né, da função da pena, que é a recuperação, que é a socialização. Então, todos nós sabemos que nós tínhamos três modulações. O famoso 1/6 da pena, que corresponde a 16,8%, e a outra modulação era do hediondo, que corresponde a 40% e 60%. A primeira coisa que nós fizemos foi tirar a fração e colocar o percentual, fica mais fácil para compreender, né? A maioria das pessoas tem que fazer conta para saber o que é 1/6. Quanto é que é? É 16%, 16 e pouquinho. Quanto é que é 2/4? Quanto é que é 3/5? É 40% e 60%. E aí, nós propusemos, nesse pacote, nessa primeira proposta, uma modulação de 40%, de 20%, 30% e 40%. Era levando em conta apenas o critério de violência e ameaça. No debate posterior a essa comissão, e aqui eu quero dar crédito, porque a gente nunca faz nada sozinho. Eu vou dizer, o DNA dessa proposta é minha, mas a construção do texto é coletiva, né? Então, eu quero que dê crédito para o deputado Fábio Tradi, por exemplo, que virou para mim, professor Gonzaga, você levou em conta apenas a violência e a força, bacana, mas você não levou em conta a reincidência. Há uma diferença. Então, nós trabalhamos o texto levando em conta esses dois critérios. Então, nós propusemos 16%, a manutenção de 16% para os crimes sem violência e sem ameaça. Primário. Para o reincidente, 20%. Com o uso da força, já foi para 25% no primário, 30% para o reincidente. Só isso já dá uma diferença gigantesca. Você sai de 16% para 30% se ele é reincidente e com o uso da força. Já é uma diferença de 100%. Né? Então, o que era 16%, agora é mais 100%. E aí nós propusemos aquele que o chefe de organização criminosa voltado para crime violento, nós propusemos então 50%, mantivemos o hediondo primário com 40% e o reincidente com 60%. E aí veio uma contribuição do anticrime, do pacote anticrime. O pacote anticrime fez uma proposta apenas em relação ao hediondo com resultado morte, que propôs 50%. Então nós acolhemos a proposta que veio do Moro, que é os 50%,
mas ele não considerava residência também. Então, nós consideramos a residência e na residência o hediondo com resultado de morte passa para 70%. Então, sim, eu fico feliz, posso dizer isso com tranquilidade, a tese é nossa, como relator no grupo de trabalho, a gente discutiu muito, e depois um conjunto de deputados parlamentares que ajudou a gente a construir esse raciocínio e que acolheu no pacote anticrime. Então, o pacote anticrime não tinha originalmente esta modulação. É interessante falar que houve até resistência de setores do governo, do próprio ministro Moro, a aceitar essa modulação toda. Porque, na verdade, eu não vou dizer nem que é uma posição isolada do Moro, é porque o DEPEN sempre foi contra. O diretor do DEPEN, em 2017, quando nós trabalhamos esse texto, era no governo Temer, e que por acaso era um coronel da Polícia de São Paulo, trazia uma preocupação do governo, e à época o governo Temer, porque com uma modulação dessa proposta, mais tempo de cumprimento de pena, mais demanda por vaga, mais demanda por alimentação, mais demanda por... Então, o governo era resistente. E eu lembro que eu disse para o próprio diretor do DEPEN, se nós formos criar obrigação a pena por prenda, vamos parar aqui, o Estado também tem que ter obrigação. Nós não podemos querer resolver isso num país que não tem a pena de morte. Se tivesse, então vamos matar todo mundo, né? Mas não tem, então nós temos que resolver de outra forma. Então, essa resistência já vinha, e ela sempre foi identificada com o DEPEN. O DEPEN era contra essa modulação. Mas, ao final, o ministro Moro aqueceu, já depois de aprovado o texto, teve a reunião com ele não queria, mas aqueceu ao final, e nós conseguimos aprovar. Então, essa talvez tenha sido uma das principais alterações, de fato, colocada no pacote anticrime, que tem um impacto, né? É claro que a legislação não permite a retroação, então, as pessoas que foram condenadas no passado, que cometeram crime no passado, não serão alcançadas, é para quem cometer daqui para frente, essa que é a regra. Mas já temos cliente para essa nova regra ser enquadrado, porque o crime não para, infelizmente. Então, nós saímos de 3 níveis, de 3 modulações para 8 modulações na progressão do regime. E, deputado, se o senhor me permite, essa intervenção, essa questão do entendimento, inclusive nós estamos aqui com um probleminha, eu acho que na internet do senhor está um pouco falha, mas acho que agora já retornou. E com relação a essa própria manifestação do DEPEN, né, do ministro Sérgio Moro e de outros atores que, de certa forma, se mostram preocupados quando existem medidas legislativas que aumentará o tempo de permanência do preso no sistema carcerário. Isso é complicado porque é complicado e perigoso. Não só esses entendimentos, como, de certa forma, algumas ações judiciais em que a gente percebe algumas decisões judiciais, ainda mais na audiência de custódia, de uma interpretação própria do próprio magistrado, né, no sentido de entender que é melhor o indivíduo ser posto em liberdade do que ir para o sistema carcerário que já está lotado, e outras medidas que a gente percebe que a base de fundamentação está justamente na questão do aumento, na verdade, do colapso, se a gente pode falar assim, do sistema carcerário. Isso é muito perigoso, né, porque, de certa forma, o agente público que decide assim, ele está tentando corrigir uma falha do Estado com uma ação que, de certa forma, vai agredir a sociedade, né? Então, é uma questão muito complexa. É muito complexo, porque tem muita gente querendo desencarcerar na porta de entrada. O desencarceramento é na porta de saída, não é na porta de entrada, né? Então, cada dia mais nós estamos vendo, o próprio anticrime trouxe isso, ampliou ampliou as possibilidades do acordo da não persecução penal. Então, o que era só no nível do menor potencial ofensivo, agora também alcança até 4 anos. Então, há uma tendência do desencarceramento na porta de entrada, e isso, para mim, é um equívoco. Inclusive, deve estar aplicado na Justiça Militar. Aqui no DF, nós já tivemos aqui a presença
de um membro do Ministério Público e também da nossa querida auditora, né, doutora Catarina, e o membro do Ministério Público acenou para o entendimento dele e já vem aplicando a Código de Não Persecução Penal também na Justiça Castrense Estadual, né? Algo que é interessante também a gente comentar. Eu acho que o caminho é esse. A justiça, esse tratamento deve ser para todo mundo. Nós temos uma rigidez na investigação, uma rigidez na aplicação da pena, mas o direito tem que ser para todos, né? Eu defendo a aplicação da 9.099 para os militares também, na justiça militar, né? Inclusive tem um projeto, Luciano, porque a gente fala genericamente pelo fim da impunidade, né? Todo mundo quer o fim da impunidade. Mas tudo que é genérico tende ao abstrato, não é isso? Então a gente tem que achar onde é que está a impunidade em cada coisa. Então, por exemplo, na 9.099, onde é que está a impunidade na 9.099? Para mim são duas coisas. Primeiro, o fato de até muito recentemente as polícias militares não faziam o TCO. Então, pra você ter uma ideia, aí Brasília está fazendo. Aqui em Minas, que estamos há 3 anos fazendo, já são mais de 100 mil TCOs que foram entregues diretamente à Justiça, portanto, uma aplicação da lei muito mais rápida. Então, o TCO é um dos instrumentos da redução da impunidade na 9.099. Mas eu entendo que tem uma outra falha na 9.099 que gera impunidade, que é a suspensão do processo. Suspensão do processo, para mim, na medida que o Estado não tem braço para, no caso, para fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares, e em não fiscalizando, ele não cumpre, né? E não cumprindo, está estabelecida a impunidade. Então, eu apresentei um projeto para ter o play bargain na 9.099. Então, você assumiu a sua culpa, dentro, obviamente, do devido processo legal, tudo, você assumiu, aplica-se a pena e suspende a pena, ao invés de suspender o processo. Porque suspendendo a pena, você tem mais integrantes do Estado em condições de fiscalizar, porque aí está no mundo, né? A suspensão do processo não está no mundo. O policial militar, por exemplo, que está na rua todo dia, ele não tem controle, não tem informação de qual cidadão está cumprindo uma pena alternativa com benefício da suspensão do processo. Com qual restrição que ele está, porque nem é pena alternativa, é restrição, né? De algumas restrições, mas o processo suspenso. O policial militar não tem alcance disso. Então, eu acho que é uma boa medida a gente implementar isso na 9.099. Mas eu quero voltar aqui ao nosso projeto, porque foram 2 pontos que foi absorvido no anticrime, mas tem mais 2 coisas que nós temos aqui no texto que eu considero extremamente fundamental para instrumentalizar o Estado. E quero aqui fazer uma consideração ao grupo de trabalho anticrime, né? Essa proposta teve adesão suprapartidária. Então, não houve resistência no grupo de trabalho para que se aprovasse essa modulação. Então, sim, os partidos de esquerda, de direita, de centro, todos que estavam ali, aprovou por unanimidade esta proposta nossa de alterar a progressão do regime. É uma questão de justiça, porque senão a gente fica reproduzindo um discurso ideológico que não aconteceu nesse caso, e é preciso fazer justiça. Mas o texto que nós estamos tentando aprovar, e eu estive em Brasília semana passada para conversar com o presidente Maia, para voltar a pautar o projeto, ele se comprometeu em pautar, ele traz uma outra medida importante, 2 medidas, uma em relação ao uso de algema. Hoje, a LEP diz que o uso de algema será regulado por decreto. Só que está regulado pela súmula do ministro Gilmar. Então, e essa súmula tira do policial o arbítrio do uso da algema. Então, nós temos que dar ao policial, quem tem que saber se é conveniente ou não o uso de algema em determinadas circunstâncias, é o responsável pela escolta, pelo capturamento, pela prisão. Que a algema então, também do preso, né? Exatamente. Então, nós estamos propondo uma regulamentação do uso da algema a partir do artigo 199 da LEP, que hoje ela diz que é por decreto, e nós estamos tentando regulamentar
E o principal fundamento, as circunstâncias do uso, nós estamos praticamente copiando o que está na súmula, porque é o óbvio, inclusive, mas trazendo para o agente público o arbítrio do uso ou não da algema. E ele sempre vai responder pelo excesso. A lei de abuso de autoridade sempre existiu e agora com mais rigor. Então, mas nós precisamos de dizer que o soldado que é colocado na rua para trocar tiro, que ele tem que ter o arbítrio do uso da algema por todas as razões, se é razão de segurança pessoal, se é de terceiro, se é para evitar fuga, se é para isolar, para evitar agressão. Então, as razões estão na lei, é o óbvio, mas o arbítrio tem que ser do agente, é do agente do policial penal, né? Então, a gente não está excluindo a competência do juiz quando for um ato judicial, por exemplo, uma audiência, quando for o mandato de busca e apreensão, de prisão, que ele possa manifestar sobre a conveniência ou não do uso da algema. Mas, no dia a dia, tem que ser do policial. Então, esse é outro ponto que nós trazemos para esse projeto e não tem recebido resistência. Nós estamos discutindo com vários parlamentares. Não tem havido resistência. E, por fim, o outro tema é a questão da comunicação no presídio. Tem centenas de projetos de lei tentando resolver a questão da comunicação no presídio. Primeiro, nós temos que considerar que nós não temos um padrão único de presídio, né? Nós temos presídio em área urbana, área conurbada, área isolada, mais rural. Nós temos nós temos presídio pequeno, presídio grande. Então, nós não temos uma realidade só. Então, nós fugimos da tentação de definir qual tecnologia que seria usada. Acho que um dos erros históricos foi a gente fazer projeto de lei, fazer proposta de lei, em que a lei definia a tecnologia. Então, o famoso bloqueador. O bloqueador é uma tecnologia, né? Então, outra coisa que a gente concluiu, que o monitoramento é de responsabilidade do Estado. O Estado tem que ser responsável pelo monitoramento. A outra coisa é que as operadoras não são e não deverão ser responsabilizadas por monitoramento. Né? Há vários projetos de lei responsabilizando os operadores, que ela tinha que colocar bloqueador, que ela tinha que pagar essa conta. As operadoras vêm para assim, não, eu tenho uma concessão de serviço público para fazer comunicação. Eu não fabrico aparelho de nada, eu forneço comunicação. E eu não quero ser e não vou ser responsabilizado. Isso não avançou. Né? Os vários projetos, as empresas têm que pagar o custo, as empresas têm que fazer o monitoramento. Isso não funcionou. Então, o que nós tentamos, né, construir em termos de texto? Nós tentamos construir um texto em que as operadoras sejam obrigadas a fornecer tecnologia. Se tem uma tecnologia que facilita o monitoramento, as operadoras não podem reter. E é interessante, Luciano, eu conheci empresa que foi lá apresentar a tecnologia de monitoramento que eles tinham. Só, eu consigo monitorar um determinado espaço remotamente. Eu vou usar um software para identificar de onde e para onde está partindo o determinada comunicação. Mas para isso eu preciso da porta de comunicação das operadoras. Só que a legislação no Brasil, a legislação do sigilo das comunicações, dá abrigos às operadoras para não fornecer. Aliás, elas entendem que elas estão proibidas de fornecer pela lei do sigilo. Então, nós tivemos que avançar, sentamos com a Anatel, com as empresas de comunicação, com os especialistas, sempre vou citar aqui o doutor César, e construímos um texto em que as operadoras passam a ser obrigadas a fornecer para o ente estatal toda a tecnologia de monitoramento. E o ente estatal responsável pelo presídio é que vai definir qual tecnologia. Aqui nesse presídio é o bloqueador, beleza. Naquele outro é um circuito colocado aqui que eu vou identificar de onde está vindo a comunicação, qual centímetro, qual célula que está saindo a comunicação. O outro fala assim, não, aqui eu vou fazer um controle remoto. Então, nós fugimos da tentação de responsabilizar a operadora, de fazer o bloqueio, de fazer o monitoramento, e ela passa a ser responsável de fornecer, ela fica obrigada a fornecer a tecnologia e as condições de acesso para o Estado fazer o monitoramento. Se o ente federado resolver contratar um terceiro para executar, beleza, mas a relação do operador é com o ente estatal.
E aí, nós fizemos uma outra proposta, dentro dessa mesma linha, que é o seguinte: hoje prevalece a tese de que o ambiente, né, não pode haver monitoramento ambiental, que não pode haver escuta coletiva. Então, as coisas estão acontecendo, mas o Estado está lá com seus guardiões escondidos e fazendo monitoramento. E tem gestores que acham que monitorar a comunicação é mais interessante do que impedir a comunicação, que acham que monitorando comunicação clandestinamente ou com autorização judicial, ele pode ser uma cooperação com a investigação. Nós partimos da compreensão que isso é um equívoco. Nós temos que impedir a comunicação. Então, o que nós estamos propondo? Uma mudança que ela vai no limite, inclusive, da constitucionalidade, a gente sabe, mas passou no crivo do Ministério da Justiça, passou no crivo da Casa Civil, passou no crivo de várias especialistas, a compreensão de que não é inconstitucional. Então, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo a mudança no artigo 92 do Código Penal para tornar efeito imediato da condenação a perda do direito ao sigilo e à privacidade da comunicação. E que, no regime fechado, é obrigado para todo mundo. Então, na nossa compreensão, nós estamos criando um laço jurídico para você delimitar um espaço, hoje tem tecnologia, para você delimitar o espaço para fazer o monitoramento. E fazendo outra coisa. Uma vez delimitado esse espaço, formalizado, em processo, informado ao juiz da execução, o diretor do presídio, a gestão do presídio, passa a estar autorizado a destruir o que aparecer ali de comunicação. Então, nós estamos, de um lado, dizendo para os operadoras que elas têm que fornecer o que tiver de tecnologia para o monitoramento. Estamos abrindo possibilidade de novas tecnologias. Né? Igual uma empresa fala assim, eu faço um circuito elétrico. Como é que é a comunicação no celular? Ele sai do aparelho e vai numa antena, não é isso? A antena que volta para outro aparelho. Então, é possível você fazer um circuito com essas antenas naquele ambiente onde, antes de chegar na outra antena, passa por ela. E você vai identificar, a tecnologia existe para isso, você vai identificar a partir da antena qual o ponto certinho do presídio que está saindo uma comunicação. O que vai permitir ir lá e fazer uma abordagem e recolher esse material. E o que fazer com esse material? Nós estamos, por esse texto, autorizando o gestor destruir esse equipamento. Então, é um chip, pode destruir. Ele é interessante para a investigação, então apreende. Mas a maioria não vai ser interessante para a investigação. E nem também para retroalimentar o sistema, porque tem muito disso também, né? Pelo menos há denúncias de que o sistema está abastecido, há uma grande batida, recolhe, mas depois volta para o sistema, né? Alimentando aí uma máfia de venda de aparelho. Então, nós estamos trazendo... Então, a gente já está caminhando para os minutos finais, até porque o Instagram é 1 hora e não tem como. Tá. Mas então, deixa eu só finalizar aqui. Então, para além dessa medida, nós estamos tipificando a conduta de usar o aparelho. Hoje é crime fornecer o aparelho para o preso, mas não é crime utilizar, nós estamos fazendo. Inclusive, tornando crime o fornecimento de rede de internet para dentro do presídio. Você estaciona um carro do lado de fora, faz um roteamento para alguém dentro do presídio, está funcionando. Ou então você tem uma base de internet a 200 metros, 1 quilômetro, o rádio pode ser a 10 quilômetros, e fornece rede. Nós estamos também tipificando isso como crime, para que, de fato, o Estado seja instrumentalizado a combater essa comunicação no presídio com mais eficácia. Não, perfeito, deputado. O senhor, e assim, até estava falando, o senhor já está na sua segunda live, e eu vejo aqui que as discussões são muitas, o senhor nos traz muita informação, e a gente fica muito feliz, porque a gente vê, de certa forma, medidas práticas como essa que o senhor está falando, legais, legítimas, observando, obviamente, a Constituição Federal. E é interessante a população tomar conhecimento que algo tem sido feito, né? Que nós temos parlamentares como o senhor, que, de certa forma, estudam e o senhor demonstra um conhecimento muito aprofundado naquilo que o senhor nos passa, né? Então, a gente fica muito feliz de ter um parlamentar como o senhor, não só nos representando, né, como policiais do Brasil e bombeiros militares do Brasil inteiro, mas também cidadãos, né, que, de certa forma,
entendem que há necessidade de alterações substanciais na nossa legislação, mas alterações que, de certa forma, sejam reativas, né? Que, de certa forma, não só vendam à sociedade uma ideia de que algo tem sido feito. As soluções que o senhor tem apresentado são muito críveis, né? Muito interessantes. Então, deputado, eu gostaria novamente, eu tenho certeza que, com certeza, nós nos falaremos mais para frente, né? Em outros projetos, ou nesse projeto aqui, porque o senhor tem muito a acrescentar ao debate, né? Então, agradecer a presença do senhor, agradecer aos nossos os nossos seguidores que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. Lembrando que esse vídeo daqui a uns 10 minutos já está disponibilizado no canal da editora Última Ratio no YouTube. Como o vídeo anterior também, né, aqueles colegas que quiserem, de certa forma, ou assistir ou rever, né, a live que nós fizemos, a primeira live que nós fizemos com o deputado, está lá no nosso canal. Agradecer aqui a presença de vários colegas, inclusive o Coronel Nunes está mandando um abraço para o senhor, né, deputado? Inclusive, eu conheci o senhor a partir do Coronel Nunes, né, e que é uma amizade assim, que tem rendido muitos frutos, né, para o debate da ciência policial. Lembrando também que no dia 6 de novembro teremos aqui a presença do nosso querido amigo Coronel Paulo Roberto Batista de Oliveira, que foi secretário de Segurança aqui do DF, que falará sobre o importante papel, né, das polícias militares nas missões de paz e ação humanitária. Teremos também no dia 9 a presença do nosso querido comandante Genils, tenente-coronel Genils, que falará sobre aquilo que é algo muito importante, né, deputado, que é a integração entre segurança pública, entre a polícia e a sociedade, através do policiamento comunitário. Então, deputado, muito obrigado. Eu deixo esse último minuto para que o senhor possa se despedir dos nossos seguidores. Um forte abraço. Eu agradeço ao Coronel Nunes, que é nosso professor, nosso líder. Obrigado, comandante. E nesse último minuto, eu quero pedir apoio para que a gente possa, de fato, aprovar esse projeto no plenário. Eu tenho o compromisso do presidente Rodrigo Maia, que vai pautar assim que a pauta destravar, porque tem medida provisória e regime de urgência. Mas, nesses 30 segundos, dizer que nós estamos também nessa proposta, tipificando a conduta, estão propondo uma tipificação nova, que é da intimidação violenta, que é para alcançar esse pessoal que faz toque de recolher, que queima ônibus, que faz barricada para impedir a entrada de serviço público, especialmente da polícia. Então, uma proposta que surge a partir da realidade. Minas Gerais, recentemente, tivemos vários ônibus queimados. Então, nós estamos propondo também a tipificação com esse nome, intimidação violenta, para alcançar esta conduta de pessoas, principalmente ligadas ao sistema prisional, mas que impõe o toque de recolher, que impõe, que faz intimidação por queima de ônibus e que coloca barricada nas ruas. Mais uma vez, muito obrigado, meu abraço, fique com Deus, que Deus nos abençoe. Perfeito, deputado, forte abraço.